juntos. Vamos adorar a Ele.
Um, dois. Boa noite, povo amado do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Quantos estão felizes por estar mais um dia na casa do Senhor? Diga amém. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Vamos ler aqui em Salmo 100, para a meditação da igreja, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Quantos creem nessa palavra? Diga amém, bem forte. Aleluia. Então nessa noite vamos entrar na presença do Senhor com gratidão, com alegria. Vamos entoar cânticos a Ele porque Ele é digno, amém? Fecha os teus olhos, erga as tuas mãos e se renda totalmente a este Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso amado, o nosso Salvador. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, que nesta noite a sua graça venha a ser derramada sobre esta igreja. Senhor, que em nome de Jesus o teu Espírito Santo possa se manifestar, que o teu Espírito Santo tenha livre acesso neste lugar, que o Espírito Santo venha tocar a cada coração que está aqui nesta noite, que está nos assistindo pela live. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos todos os laços do inimigo nesta noite e nós profetizamos que nós somos livres, que nós somos libertos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que está aí no seu lugar, saia do seu lugar e comece a orar nas cadeiras, se você pode sair. Comece a profetizar novas pessoas. Comece a profetizar pessoas que virão para adorar o nome do Senhor. Pai, nós profetizamos, Senhor, novas pessoas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas que o diabo tem prendido nas suas casas, que o diabo venha soltar agora, Pai. Nós profetizamos igreja cheia, de pessoas cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós profetizamos, ó Pai, que nós vemos esta igreja lotada nos cultos de sexta-feira, ó Pai. Nós profetizamos pessoas, ó Pai, curadas, libertas, saradas, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, porque nós sabemos que é o Senhor quem traz as ovelhas. E nós desde já nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia! Aleluia! Nessa noite, olha para o seu irmão que está do seu lado, atrás de você. Diga para ele assim: irmão, eu preciso de você, viu? Eu preciso das suas orações, da sua ajuda. Então vamos cantar todos juntos como um lindo coral? Aleluia! Eu preciso de você. Você, aponta pro seu irmão, precisa de mim. Nós precisamos até. Mais uma vez. Eu preciso de você. Precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Ó, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer.
vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos do nosso Salvador, o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Só a igreja, sem cessar. Sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Aleluia! Nós precisamos de Cristo até o fim das nossas vidas. Aleluia. Fecha os teus olhos nessa noite. Erga as tuas mãos. Comece a engrandecer o nome do Senhor aí do seu lugar. Comece a declarar palavras de amor a este Deus. Diga: Senhor, Tu és bom, e eu cantarei a Tua bondade por toda a minha vida. Eu cantarei o Seu amor por toda a minha vida. Aleluia. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, cante a Ele, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, me conforta. Eu sei que és meu Pai, Ele é o nosso amigo. e amigo é. Por isso nós iremos cantar toda a eternidade que o Senhor, Ele é bom. Aleluia. Cante a Ele. És fiel em todo tempo, Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
todo o tempo. Tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade. Eu cantarei Na bondade para nossa família e amigos. Eu cantarei da bondade de Deus. Para os nossos inimigos. Eu cantarei Da bondade de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Oh Senhor, a Ti toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração, toda exaltação nesta noite. Aleluia, Tu és santo, Senhor. Céus e terras Te adoram, os anjos Te adoram, Senhor, e nós estamos aqui para Te adorar. E nós estamos aqui para proclamar o Teu santo nome. E nós estamos aqui, Senhor, para exaltar a Ti, Senhor. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, aleluia, para Ele são todas as. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer. de Deus. Quem conhece o nosso Deus? Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos.
Sobe o nível do seu louvor, da sua adoração. É a Ele que pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo derramar do seu coração nessa noite. Aonde você estiver, na sua casa, no seu carro, aonde você estiver, a glória do Senhor vai encher o seu coração. A glória do Senhor vai te alcançar. A glória do Senhor vai te alcançar. A glória do Pai, a glória do Filho, a glória do Espírito Santo de Deus vai te alcançar nessa noite. A unção que quebra o jugo está aqui nesse lugar. Oh! A Ele a glória pra sempre. Amém. A Ele a glória. Leão da tribo de Judá, dá o seu rugido. O leão da tribo de Judá está aqui nesse lugar. É Ele quem habita em meus louvores. É Ele quem habita em meus louvores. É Ele quem quebra o jugo. É Ele que faz com que milagres aconteçam. É Ele quem move as águas. É o agitar das águas. É o agitar das águas. A Ele, a Ele, a Ele. Entrega o seu louvor nessa noite. Entrega, entrega, entrega nas mãos do todo eu sou. O eu sou está aqui. A ti, Senhor. É pra ti, Senhor. É pra ti, Rei dos Reis. É para ti, Senhor. É para sempre. É para sempre. É para sempre. Oh! A Ele a glória. A ilha. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. E Ele está fazendo algo. Há uma unção de cura. Há uma unção de libertação aqui nesse lugar. Há um agitar das águas. Há um agitar das águas. Porque você saiu da sua casa e você veio honrar a esse Deus. Você veio estabelecer um trono de louvor, um trono de adoração. E a palavra de Deus nos garante que o Senhor é aquele que habita em meio aos louvores. Entrega agora o seu louvor ao Senhor. A força do seu coração, a sua entrega genuína, a sua entrega verdadeira, aquilo que você tem de melhor, aquilo que você derrama diante do altar. Oh, Senhor,
A Ti a honra, a glória, para sempre. É para sempre que nós queremos o Seu reinado sobre as nossas vidas. De olhos fechados, ainda de mão levantada, nesse espírito de adoração, nesse espírito de busca, nesse espírito de entrega, nós vamos orar e declarar o poder de Deus na nossa casa, na nossa família. Nós declaramos nessa noite, Senhor, que o Espírito do Senhor está conosco. O Espírito do leão da tribo de Judá tem dado o seu rugido pelas nossas famílias, pelos nossos lares. E nós oramos e intercedemos nesta noite, crendo que o Senhor levanta neste lugar homens e mulheres que se prostram diante do trono da Tua graça, entregando a Ti, ó Pai, seus lares, suas famílias. Nós oramos e intercedemos agora, Pai, como igreja, como corpo de Cristo, entregando a Ti o coração dos esposos, das esposas, todo aquele que ainda não foi alcançado pelo Teu poder nessa noite. Espírito do Senhor, vai de encontro. Entra nessa casa, Senhor. Entra nesse lar com salvação, com transformação e mudança de vida. Vem quebrantar o coração que se enrijece diante do Senhor nessa casa. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e que de nada teremos falta. Há provisão em nossa mesa. Nós cremos e nos apropriamos da Tua palavra. Senhor, venha selar o laço matrimonial. Cobre com o Teu sangue agora a aliança do casamento, a fidelidade. Guarda o coração do marido, da esposa. Guarda da mulher estrangeira. Guarda, Senhor, dos ataques deste mundo, das distrações que muitas vezes querem entrar na nossa casa, as discussões, os falatórios, o apontar do dedo. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos que muralhas de fogo se levantam para guardar, para proteger e livrar o nosso lar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que os filhos se sujeitam a Ti, que os filhos, ó Pai, têm prazer em Te servir. Nós declaramos que os pais, Senhor, honram seus filhos, não provocando assim a ira, e os seus filhos honram os pais em obediência, como diz a Tua palavra, para que os seus dias se prolonguem na terra. Senhor, nós temos uma família ungida, nós temos uma família protegida, nós temos famílias que se estabelecem na prática da Tua palavra. Nessa noite, como igreja, Pai, nós oramos para que as nossas famílias sejam levantadas em temor e tremor diante de Ti, para que os nossos lares venham testificar que servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus misericordioso, a um Deus que sara, a um Deus que cura, a um Deus que liberta. A saúde em nossa casa, a vitória em nossa casa, a provisão em nossa casa. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha nos converter cada dia mais a Ti. E toda vez que o adversário da nossa alma olhar para a nossa família, que ele possa ver o sangue de Jesus, que nos protege do alto da cabeça à planta dos pés. Nesta noite nós declaramos que Tu és escudo e broquel sobre nosso lar. Há um escudo e broquel que bloqueia agora a passagem do mal, que não permite que a adversidade, que não permite que o divórcio, que não permite que as drogas, que não permite que a doença, a enfermidade venha nos assolar. Pai, repreende da nossa casa agora toda frieza espiritual. Satanás, você que trouxe a frieza espiritual no seio da nossa família, você que tem tirado o desejo da nossa família de servir ao Senhor, agora nós te damos uma ordem, uma voz de comando. Vai pegando o teu lixo, vai pegando a tua bagagem, vai bater em retirada. Sai da nossa casa, sai do relacionamento matrimonial, saia da educação dos filhos. Senhor, nós recebemos nesta noite um espírito de sabedoria e discernimento, para que possamos governar bem a família, o bem maior que o Senhor entregou em nossas mãos. Eu libero nessa noite, Pai,
sobre os pais aqui neste lugar, nessa casa, uma unção de autoridade, uma unção de sabedoria e de governo, para que eles estejam à frente em temor e tremor diante destes lares, e para que recebam de Ti a vitória, para que recebam de Ti o mover das águas, para que recebam de Ti o melhor dessa terra em cada lar. É o que nós Te pedimos nesta noite e Te agradecemos para sempre, para sempre, para sempre e para sempre, 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 porque Tu és o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. E aplauda ao Senhor bem forte, aplauda Ele pela sua vitória, aplauda Ele, porque você é o mais que vencedor nessa noite. Dê um abraço nessa pessoa abençoada e senta abençoado também, em nome de Jesus. Boa noite, amados, a paz do Senhor. Bem, estamos agora neste momento para dar os avisos para você. Daqui a pouquinho a gente continua o culto, tá bom? Primeiramente, estamos aqui para dar as boas-vindas para você, visitante que está aqui pela primeira vez. Sintam-se em casa. Logo depois, no finalzinho do culto, temos uma equipe pronta, preparada para estar te recepcionando pessoalmente. Iniciando nossos recados, gostaria de pedir para você segue a gente lá nas nossas redes sociais, começando pelo Instagram, @Igreja da Fé Cristã. Segue a gente, curte, compartilha. Temos também o nosso YouTube, www.youtube.com/Fé Cristã Oficial. Lá você vai encontrar palestras, ministrações, pregações. E se você quiser também, faz assim como eu, assiste pelo menos umas 2 ministrações por semana para você ser edificado na sua vida. Temos também o nosso Facebook, www.facebook.com/Igreja da Fé Cristã. É sempre importante que a gente possa estar utilizando das nossas redes sociais também para estar evangelizando. Passando agora então para as nossas programações. No dia 14 de dezembro, às 3h30 da tarde, vamos ter um café colonial especial para as nossas mulheres. Então você que é mulher está super convidada, você é a nossa convidada especial, vai estar aqui com a gente para a gente confraternizar, para a gente entrar em comunhão e para a gente agradecer a Deus. Temos algumas vagas limitadas, então se você se interessou, não esquece de falar com a pastora Michele logo no final do curso, tá? Não fica de fora dessa, tá bom? Continuando a nossa programação, não esquece de anotar aí no seu calendário, dia 21 de dezembro, às 8 horas da noite, nosso musical de Natal. Tá muito lindo, pessoal. Está entregando tudo nos ensaios. Nós estamos já com a venda dos ingressos, tá? Nosso ingresso dessa vez é um preço único, R$20. Você pode estar retirando no final do culto. Aproveita, oferece para aquele seu amigo, abençoa a vida da sua família, traz o pessoal para cá, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão do nascimento de Jesus, mas com uma visão totalmente inédita. Você não pode ficar de fora dessa. Culto de sexta-feira, a gente está entrando numa nova série. Depois de colocar a casa em ordem, é hora do avivamento que precisamos. Vai ser uma série neste mês de novembro, 3 finais de semana, né? 3 sexta-feiras. Não fica de fora dessa. Avivamento que precisamos. A nossa nova série nas sextas-feiras. Bem, gente, vou ficando por aqui, mas agora a gente vai dar sequência no culto. Que você tenha um culto maravilhoso, abençoado, que tudo aquilo que você trouxe no seu coração, que você tem de expectativa, coloque expectativas no Senhor, porque Ele é um Deus que ainda realiza milagres. Que você possa ter um culto abençoado, esteja disponível para o que o Senhor tem preparado para você essa noite. Amém? Como é que estamos? Pelo jeito vocês não foram passear, não foram viajar, ficaram em Bragança City. Ou Bragança City, como você preferir, não é? Parabéns, Lu, pelos recados. Nós estamos tentando criar uma dinâmica maior no nosso culto e estamos gravando os recados com algumas pessoas. E vamos trabalhar essa dinâmica. O microfone que nós estamos usando, eu acredito que dá
Vamos ter que comprar um outro com uma qualidade melhor, que esse daí acho que não está muito legal. Mas vamos orar. Amém? Diga, nós já recebemos pela fé um novo microfone de lapela em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O teatro, nós temos aí o vídeo do teatro. Tá? Vamos passar como é que chama? É teaser? Teaser. É teaser. A arma, é a arma de taser, do choque. Teaser. Vamos lá. Coloca para nós o teatro. Nosso Ministério de Arte se mobiliza todo ano para apresentar 2 musicais, um na Páscoa e outro no Natal. Um tempo precioso de busca para tocar corações através da Bíblia. Está chegando o grande dia, 21 de dezembro, às 20 horas. Leão de Judá. Amados, os ingressos estão disponíveis no domingo, depois do culto ou antes do culto. Nós vamos ter alguns irmãos caracterizados, com trajes da época, só para a gente entrar no clima. Eu gostaria que você já adquirisse o seu ingresso e que você possa adquirir também para alguém que você gosta, alguém que quer bem e precisa muito de Jesus. Por quê? Porque é importante demais a mensagem que nós levamos no Natal. Então queremos que esta palavra alcance o coração de outras pessoas, e nós temos esta oportunidade, e não podemos, amados, perder esta grande oportunidade. Então olha só, tem irmão que pega 5 ingressos, 10 ingressos, 15 ingressos, na véspera devolve todos, pastor, não consegui vender nada. Na verdade ele nem se esforçou, largou em qualquer lugar e depois ele devolve. Obrigado, filho. Ele devolve e a gente fica com essa bomba na mão, né, para resolver. Então o que eu preciso? Eu preciso de uma igreja responsável, de uma igreja séria, e que ela entenda que nós estamos fazendo evangelismo, missões. Isso tem que cair no nosso coração. Uma coisa muito legal que alguns irmãos têm feito, tem comprado o ingresso e oferecido para alguém assim, de perto, que gosta, quer bem, ama. Eu acho muito importante a gente trabalhar nesse sentido, tá bem? Os ensaios, eles estão indo muito bem, obrigado. E com respeito ao encontro de mulheres, nós vamos falar no domingo. Recado especial para vocês do encontro de mulheres, a própria Michele vai estar falando. Hoje ela esteve em Jundiaí, foi em Jundiaí, num evento para mulheres em Jundiaí, foi se capacitar lá para poder trazer mais para as nossas mulheres. E também nós temos um grupo que foi para São Paulo, para Dunamis, se capacitar também para trazer uma unção especial para a igreja. Eu não sei se vocês viram os vídeos que já foram publicados pela Lazy e pelo pessoal que foi. É muita gente, é muita gente, é muita gente, é um negócio lindo. E nós cremos que a unção quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás, amém? Então nós cremos que esta unção também vai nos alcançar, e que em breve, em nome de Jesus, veremos a igreja cheia nos cultos de sexta-feira também, amém?
Eu gostaria que você colocasse também o vídeo da Fernanda, por favor. Eu não sei se você já fez a sua oferta para a Fernanda, mas eu gostaria que o Espírito Santo tocasse no teu coração. Você que enxerga perfeitamente, você que não sofre com os mesmos problemas, você deve ser muito grato a Deus, porque tem saúde ocular, não é? Ah, pastor, eu não enxergo tão bem assim, mas o caso dela é muito mais sério. Então, eu acredito que quando nós abençoamos uma pessoa como a Fernanda, Deus nos abençoa. Sabe por quê? Tem coisa que não toca o nosso coração, porque a gente não deixa entrar. E a gente tem que permitir o Espírito Santo falar, porque eu creio que quando a gente planta milagre, a gente colhe milagre. Ela já operou, está se recuperando. Está doendo muito ainda, Fê? Ou não? Está um pouco menos, né? De longe dá para ver o pastor? Não ainda. Só com o olho direito, né? Estou bonito ou feio? Ah, então está com um problema ainda. Porque eu estou bonito, ainda tem que melhorar um pouco a visão. Vamos colocar o vídeo, por favor? Meu nome é Fernanda, eu tenho 37 anos. A minha visão era normal até 2 anos atrás. Eu fiquei com dificuldade de visão, aí eu procurei um oftalmo, aí eu descobri que eu estava com descolamento de retina. Nesse meio tempo eu engravidei do Gael, aí até os 3 meses eu consegui enxergar ele. Após os 3 meses já não consegui mais. Daí depois que ele nasceu, né, a dificuldade foi aumentando, por trocar, cuidar de mamar, e eu sozinha dentro de casa com ele. Eu cheguei a fazer uma cirurgia do olho esquerdo pelo SUS, daí eu nunca mais voltei a enxergar. Tudo que eu quero nesse momento é enxergar. Eu tinha uma padaria, precisei fechar por questão da doença, né? Tenho uma vida estável até, mas eu não tenho condições de pagar essa cirurgia. Meu menino ia fazer 1 ano, né? Tinha dele. Aí eu mesma ia preparar tudo. Aí me falaram assim, como que eu ia fazer se eu era cega? Eu não tinha condições de fazer. Aí eu falei assim, que eu ia provar, que eu ia conseguir, né? Que Deus ia pegar na minha mão, ia me guiar, e eu ia conseguir. Aí eu consegui fazer a festinha deles de 1 ano, fiz tudo. Diabética tipo 1, né? Já faz 16 anos que eu descobri, né? Foi por isso que afetou a minha visão. Também afetou o meu rim, tenho insuficiência renal, tô no nível 4, né? Já tô preparando os exames para entrar na hemodiálise e para entrar na fila do transplante também. Ajude a Fernanda a enxergar novamente. Sua operação fica em R$22 mil. Doe o valor que você puder e juntos vamos fazer uma corrente do bem. Vamos também estar orando pela Fernanda, tá bem? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Salmos 37, versículo 21. Minha mamãe está aqui hoje, que bom, glória a Deus. Em vez dela fazer assim, ela faz assim, ó. Maria está bem, que bom, a melhor vizinha que alguém pode ter, glória a Deus. Hoje o pregador da noite, o Renan, é a primeira pregação de uma série de 3. Oi, Cíntia. Deixa eu mandar um beijo muito carinhoso para Dirce, nossa pastora, está comemorando com o marido, obviamente, foi comer comida japonesa, o Everaldo adora. Mas por respeito ao santo, a gente beija pau e beija pedra. E você sabe que tem gente que quando experimenta gosta, não é? A gente às vezes é cheio de não me toque, cheio de 9 horas, mas tem gente que gosta, né? Ok, fica aqui o nosso beijo carinhoso para Dirce, uma pessoa que nós amamos demais, muito especial para todos.
líder de uma célula junto com o seu esposo, uma pessoa de testemunho, de graça, de fé. Então um beijo e que Deus abençoe muito a Dirce. E o pastor Adailton também fez aniversário essa semana. Que maravilha, né? Que bênção, pastor. Que alegria. Que Deus também possa te dar abundância de dias com saúde, alegria, prosperidade. E que os teus sonhos se realizem em nome de Jesus. Amém? Acharam? Não é esse não. É 25. 37, 25. Mas deixa um pouquinho aí. Acho que Deus quer falar com alguém, hein? Olha lá, o ímpio toma emprestado, não paga. Quando não paga é ímpio. Mas o justo compadece e dá. Chega a falar, a Bíblia diz, né? Melhor dar do que emprestar. Porque quando a gente empresta, às vezes você perde o dinheiro e perde o amigo também, né? Ok, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deixa aí no telão, por favor. Vê se encontra essa tradução que eu falei. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência, e está semente, está legal, mendigar o pão. Preste atenção. Aqui nós estamos falando de Davi. Ele cresceu em fé e em autoridade. Diga, eu preciso crescer em fé e autoridade. Porque quando eu não cresço em fé e autoridade, eu não vou desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida. Quando você aprende que é Deus quem faz, e Ele faz apesar de você, você vai viver milagres incríveis na sua vida. Por exemplo, esta semana pagamos o nosso aluguel mais uma vez na data, pontualmente. E não é um valor baixo, é um valor alto, R$22 mil. Do dia 10 ao dia 15, nós temos que levantar R$30 mil. E como isso acontece? Primeiro, pela graça de Deus. E segundo, por conta do seu favor. Porque se você trabalhar a tua fé, você vai viver o sobrenatural de Deus. Então eu precisei crescer em fé e precisei crescer em autoridade. E eu me lembro como tudo era extremamente difícil no começo do meu ministério. Até que um dia, um pastor me perguntou: já oraram por você com imposição de mãos, liberando o dom de governo? Eu falei, não. Ele falou, então eu vou fazer esta oração especial para você. Ele era um pastor bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, uma igreja com cerca de 5 mil pessoas. E ele orou de uma forma sucinta, mas eu creio que pela fé eu fui revestido com esta autoridade profética. O que essa autoridade profética faz com você? Você consegue ver onde ninguém vê. Você vai esperar o que ninguém espera. Porque você crê como ninguém acredita. Eu tenho muitas pessoas na nossa equipe, entre pastores, pastoras, presbíteros, diáconos, líderes. Nós temos aí cerca de 70 pessoas que servem neste ministério. E eu confesso a vocês que a maior parte deles não tem esta autoridade para
ver no invisível. Porque fé é exatamente isso. É você chamar as coisas que não são como se já fossem. É você enxergar no invisível. Eu me lembro do profeta, quando ele foi cercado pelo exército inimigo. E o seu moço, ele ficou muito atemorizado, porque ele viu o exército inimigo cercando o acampamento. E o profeta disse para ele: por que é que você está com tanto medo? Parafraseando, ele disse: vamos ser mortos? Vamos ser destruídos? Aí ele disse: o exército de Deus é maior do que o exército inimigo. Só que o profeta enxergava, e o seu moço, o serviçal, o seu discípulo não enxergava. Você sabe qual a maior dificuldade de um líder? Sabe qual a maior dificuldade de um líder? É quando somente ele enxerga, os outros não enxergam. O pastor, ele vê, só que aqueles que estão com o pastor não conseguem ver. E nós precisamos ter a nossa visão aberta. Dia desses, eu tive um atendimento com um casal que é uma grande bênção da nossa igreja. E eles não enxergavam como eu enxergava. Mas naqueles dias, as escamas caíram dos olhos. Agora eles enxergam como o pastor enxerga. Porque se Deus está conosco, nós fomos favorecidos pela sua graça, misericórdia, bondade e generosidade. Quando é que você sabe que Deus está com você? É quando Ele provê, é quando Ele cuida, é quando Ele abençoa. Então imagine vocês que eu não tenho outra alternativa, ou eu creio, ou eu creio. E o montante do mês é muito maior ainda. A gente precisa de 50.000 por mês. Então, vocês precisam gerar no reino espiritual o milagre de vocês. E quando é que vocês vão viver o sobrenatural de Deus? É quando vocês chegam e dizem assim: Deus, nós estamos numa igreja onde o Senhor tem abençoado o nosso ministério. O Senhor tem suprido, o Senhor tem multiplicado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem abençoado. E eu te peço esta unção sobre a minha vida. Eu quero sair do endividamento, da inadimplência, das contas atrasadas, da vergonha, do opróbrio, da humilhação. Eu quero ter uma vida financeira curada. Eu quero ter controle sobre as minhas finanças. Porque quando você não tem controle sobre as tuas finanças vão passar por cima de você como aquele rolo compactador que usam para compactar o asfalto ou as pedras para que a rua seja pavimentada. O inimigo vem com preocupação, com insegurança, com medo, mas quando você percebe que é de Jesus e que Jesus é com você, você vai começar a crer no teu milagre. Nós vamos gravar o testemunho do Francisco. Levanta a mão aí, Francisco. O Francisco tem um testemunho lindo para contar. Numa sexta-feira ele recebeu uma palavra profética durante o culto. Não foi, Chico? Como você está recebendo agora. Aí ele creu no seu milagre. Comprou um terreno, pensou em construir, ouviu
que deveria pegar um papel e rascunhar o projeto. E ele tem hoje um terreno de 1.000 metros. É isso, Chico? Um terreno de 1.000 metros, todo cercado. Construiu uma casa de quantos metros quadrados? 370 metros quadrados. Eu perguntei para ele: Chico, quem que fez o projeto? Ele falou: Deus colocou no meu coração, eu botei no papel e saiu a casa. Super bem planejada. Tinha dinheiro, Chico? Vou perguntar de novo. Tinha dinheiro, Chico? Tinha fé. Porque fé traz o teu milagre. Fé traz dinheiro, mas o dinheiro não traz fé. E está quase finalizando, né, Chico? Falta piso, azulejo, depois vai ter um churrasco para toda a igreja. Vai ter que matar uns bois. Vai ter que matar uns bois, né? Mas eu estou contando o exemplo do Chico, porque vocês conhecem o Chico. A simplicidade do Chico. Mas sabe o que Deus honra? É a ousadia profética. Quando você chega e diz assim: não tenho, mas vou fazer. Até hoje minha vida não andou, mas vai começar a andar. A coisa não aconteceu até agora, mas eu me revolto no meu espírito, e em nome de Jesus, eu vou ver a onipotente mão de Deus estendida a meu favor. Então Davi, ele era pastor de ovelhas, vocês conhecem a história, até ele receber uma unção. Lembra que eu falei da unção que eu recebi, do dom de governo? É claro que eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu mergulhei na palavra, porque eu queria ver qual era a dinâmica de Deus na vida dos homens de Deus. E Deus não ama mais o irmão que está do teu lado do que você. Deus não tem filhos favoritos, Ele tem filhos mais dedicados. Quanto tempo você investe de oração, de jejum, de leitura da palavra, meditação? Aprenda a confessar, declarar, pronunciar, decretar. Aprenda isso. E você vai gerar o teu milagre. Lembra de Jesus? A tua fé te curou, a tua fé te sarou, a tua fé te libertou, a tua fé te salvou. Você precisa trabalhar a tua fé. O que é a tua fé? É dependência total de Deus. É você entender que não é o teu braço de carne. Deus usa você. Deus usa quem Ele quiser. E a coisa vai acontecer. E olha só, falta menos de 2 meses para o encerramento do ano. Este ano foi para nós o ano da colheita. Um irmão estava me dizendo, ele falou: pastor, eu estava aflito dentro de mim com respeito à minha bênção no ano da colheita. Sabe o que Deus falou para mim? A tua bênção vai ser grande, mas neste ano da colheita o que você colheu foi experiência. Ele contou isso para mim chorando. Ele falou: pastor, não tem como Deus me promover e me abençoar sem a experiência, porque experiência é aprendizado. Se você não sabe lidar com dinheiro, administrar o dinheiro, economizar, todo o dinheiro que chegar na tua mão vai ser perdido. Mas quando você aprende que a primeira coisa que você deve fazer é honrar a Deus, dizimar e ofertar, premiciar, aí a tua vida vai mudar.
E cada vez que você entregar o teu dízimo, a tua oferta e a tua semente, você vai dizer: Satanás, eu estou esmagando a tua cabeça. Eu estou curando as minhas finanças em nome de Jesus. Porque é isso que a palavra diz em Josué capítulo 1, versículo 8. E farás prosperar os teus caminhos, e prudentemente serás conduzido. Você tem um chamado de Deus para romper, para você ser um grande patrocinador do Evangelho. É inadmissível, amados, nós estarmos dentro de uma igreja e não patrocinarmos o reino de Deus, não investirmos na obra de Deus, não abençoarmos a obra de Deus. Porque o que nós fazemos, amados, transcende o limite do tempo. Lá na eternidade você vai receber o teu galardão. Então Davi, ele começou rejeitado, desprezado, esquecido no pasto. Aí Deus tira ele de trás das malhadas e coloca ele no trono como rei, o maior rei que Israel já teve. E ele diz: fui moço, hoje sou velho. Sabe o que ele quer dizer aí? Eu tenho experiência, eu tenho vivência, eu tenho lição para dar para vocês, porque eu fui novo, e na minha juventude Deus cuidou de mim, e Deus me abençoa mesmo na minha velhice. E sabe o que foi que eu vi? Eu jamais vi um justo desamparado ser. Sabe o que é o justo? Aquele que teme o Senhor, que anda na sua presença. Eu nunca vi um justo desamparado ser. E você foi justificado por Jesus Cristo. O diabo, quando ele olha para você, ele sabe que a promessa de Deus é de bênção, é de milagre, é de prosperidade, é de sucesso, é de vitória, é de conquista, é de restituição, é de milagre, é do sobrenatural. Mas ele quer colocar na tua cabeça medo, insegurança, dúvida. A partir de hoje, creia nesta palavra poderosa. Fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência, nem a sua geração, nem a sua semente mendigar o pão. Pai, eu creio na tua unção, e eu creio na transferência da tua unção. Eu quero orar por estas pessoas que estão aqui incomodadas, angustiadas, aflitas, pelas contas, compromissos, por tudo aquilo que elas têm enfrentado como desafio e não sabem como lidar com isso. Mas uma coisa eu sei: tu és um Deus de sabedoria, discernimento, estratégia, e eu peço o teu poder, Pai, sobre a vida do teu povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. A partir de hoje você vai sonhar, você não vai mais ser coveiro dos teus sonhos, você não vai mais enterrar os teus sonhos. Para de reclamar, de murmurar, de choramingar, de blasfemar. Começa a chamar as coisas que não são como se já fossem. Meu Deus é fiel, eu sirvo a um Deus fiel, eu vivo a um Deus grande, eu vivo a um Deus poderoso, eu vivo a um Deus que me ama, e eu creio que a minha bênção já está a caminho em nome de Jesus, e eu creio no sobrenatural da minha vida, e eu vivo esta autoridade e fé. E você precisa tomar posse do teu milagre, colocar as tuas contas no papel, orar, profetizar e dizer: Senhor, eu já recebo o meu milagre, eu creio, em nome de Jesus.
Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, enquanto nós vamos cantar este cântico. Minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Amém. Vamos ficar em pé. Você pode fazer a sua oferta pelo Pix. Você pode pegar o teu envelope, preencher, entregar. Amém. Se você não trouxe hoje, traga domingo, em nome de Jesus. Amém. Olha para o teu irmão que está do seu lado e diga assim: eu creio que Deus tem um grande milagre para você. Só depende do teu coração. Se você tiver coração, você vai viver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Deus amado, nós pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, sobre a vida de cada irmão, cada irmã. Abençoe os dizimistas, os ofertantes, aqueles que não puderam contribuir. Eu creio no milagre na vida deles e no reconhecimento e gratidão que virá, o temor que tomará conta de seus corações, e serão dizimistas, ofertantes, abençoando a tua obra. Cuida, Senhor, do teu povo. Cuida de cada um, Pai. Cuida das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, dos doentes. Cuida daqueles que precisam de fé e autoridade no coração. Todos estão abençoados em nome de Jesus. Diga amém. Assim seja e assim será. Podemos assentar, pregador da noite, nosso querido Marcos Feliciano. Vamos orar por ele, estenda as mãos para cá. Pai, abençoa o teu servo. Usa a boca dele. Fala com a tua igreja. Libera da tua unção, da tua graça e do teu favor sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os amados com a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Muito feliz por mais essa oportunidade que foi a mim dada. Agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores, pela vida dos amados irmãos que estão aqui presentes. E hoje nós vamos dar início a esta série, contendo 3 semanas. E vamos começar hoje com o avivamento que precisamos na vida pessoal. Quero deixar um versículo que se encontra no livro de Abacuque, o seu capítulo de número 3 e o seu versículo de número 2. Está escrito o seguinte: ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Toda a honra e toda a glória seja dada unicamente, exclusivamente a ti. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Tu és bem-vindo neste lugar. Continue a falar aos nossos corações, pois nós desejamos e queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amados, nós precisamos entender
uma coisa em relação a avivamento. Muitas pessoas têm uma visão, um entendimento distorcido do que significa avivamento. Para algumas pessoas, avivamento é quando há muito barulho no ambiente. Avivamento é quando um fala mais alto do que o outro. Avivamento é quando um faz um movimento estranho, diferente do outro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que avivamento não está limitado ao quanto a pessoa grita, aos movimentos que ela demonstra, mas ao olharmos para a palavra de Deus, nós vamos observar que o avivamento é quando a transformação acontece de dentro para fora. Uma das coisas que Deus sabe que há no meu coração é que durante esse tempo eu não tenho procurado por púlpitos, eu não tenho procurado por títulos. Nessa caminhada em minha vida, algumas pessoas na minha caminhada disseram: olha, eu vou te consagrar a tal coisa, eu vou te ungir a tal coisa. E eu sei da responsabilidade que é uma pessoa ser ungido para fazer a obra de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o avivamento, ele acontece aqui dentro primeiro, no nosso interior. Ele muda aqui dentro, ele transforma aqui dentro. Então quando nós começamos a viver uma vida com Deus, automaticamente as coisas que nós praticávamos, as coisas que nós fazíamos, vão começando a sair de nossas vidas. E eu vivi esse processo. Eu fui liberto das drogas. Um camarada que entrava nas casas dos outros para roubar, vandalizava pelas ruas da cidade. Deus vai começando a fazer essa transformação dentro da gente. Então o avivamento não é aquilo que é de fora, mas é aquilo que vem de dentro. É algo que nos muda. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você precisa nascer de novo. Então as pessoas têm uma visão distorcida do que é o avivamento. Avivamento é quando somos transformados de dentro para fora. Se nós queremos viver para a glória de Deus, precisamos urgentemente aprendermos a prática do arrependimento. É necessário uma cirurgia espiritual para sermos restaurados. Por que eu disse para vocês que eu não estou procurando por púlpitos, por altares? Porque o nosso púlpito, o nosso altar tem que ser no nosso quarto, em secreto com Deus. Amados, é muito fácil pregar dentro de uma igreja. É muito fácil ouvir aqui e falar para vocês de Jesus. As pessoas gostam, dão glórias a Deus, louvam o nome dEle, exaltam o nome dEle, é muito fácil. Só que a Bíblia nos chama para pregar o Evangelho. Nós estamos agora vivendo um tempo de um projeto na nossa igreja chamado Casa de Paz. Ide e anunciar o Evangelho. Então é muito fácil estar na cadeira almofadada. É muito fácil estarmos tranquilos e seguros, porque a nossa vida está boa.
Mas você já parou para pensar que enquanto nós estamos dentro de uma igreja, e eu vou falar isso com muito temor, tem pessoas que nós amamos que estão indo para o inferno. E aí nós entendemos que o avivamento é fazer barulho, que o avivamento é falar em línguas estranhas. Tudo isso é demonstração de um avivamento, mas o avivamento é algo caótico. O avivamento, amados, é algo que impacta uma cidade, uma nação, um país, um mundo. Pouco mais de 100 anos atrás, temos o avivamento no país de Gales, Evan Roberts. Esse cara, ganhou 100 mil almas para Jesus. Um país inteiro se dobrou diante do senhorio de Jesus Cristo. A biografia dele vai dizer que os comércios, quando vendia uma dose de uísque, de pinga, as pessoas que estavam dentro dos bares deixavam o uísque e não tomavam, porque a presença de Deus era em toda parte, era em todo lugar. Se nós queremos viver essa vida de transformação, essa vida de glória em glória, precisamos urgentemente aprendermos a prática do arrependimento. Eu olho para algumas pessoas e é muito fácil me comparar com elas, dizer assim: uau, eu sou o bambambam. É muito fácil você olhar para alguém inferior a você e dizer: uau. Agora muda o padrão, coloque Jesus. E aí? Como é que fica? Nós queremos viver o extraordinário de Deus. Todos nós queremos. E sabe o que é interessante? Que o mais interessado em fazer com que nós vivamos isso é Deus. Ele nos chama manhã após manhã para vivermos uma vida diária com Ele. Você vê que o tratamento com Deus é um tratamento diário. Quando Deus fala para o povo de Israel: olha, manhã após manhã, vocês vão e peguem somente o que lhes basta, somente o que basta do maná. É uma demonstração de que a vida com Deus é uma vida diária. Não precisamos pegar mais, com o medo de que amanhã não vai ter, porque o que depender de Deus, vai ter sempre. Eu olho para a igreja do passado. Desculpa, eu estou um pouco congestionado. Mas Deus dá vitória. Eu olho para a igreja do passado, amado. E era uma igreja pobre. Era uma igreja que não tinha estrutura como a nossa. Era uma igreja onde as pessoas não tinham anel de teólogo, não tinham parte com a política, mas era uma igreja que tinha um levante e ande em nome de Jesus. Mas era uma igreja que dizia: em nome de Jesus Cristo eu te digo, levanta e anda. Hoje inverteu-se os valores. Queremos viver o extraordinário de Deus, fazendo o mínimo para Ele. Queremos viver as coisas extraordinárias, fazendo bem pouco para Ele. Só que Deus não dá
unção para crente preguiçoso. Deus não dá unção para crente que não quer compromisso. Queremos viver um avivamento? É muito fácil sabermos que qualquer um dos que estão aqui presente não esteve em um avivamento. Estivemos sim em bons encontros, mas não em um avivamento. O avivamento, como eu disse, é caótico. Ele muda as coisas, coloca tudo de perna pro ar, vira tudo de ponta cabeça, transforma o ambiente. Ele inunda as casas. Para você ter noção, as pessoas achavam que Jesus estava para vir a qualquer momento, quando houve o avivamento lá em Gales. É isso que o avivamento faz acontecer nas nossas vidas. O avivamento, ele não começa pelos ímpios. O avivamento começa pela igreja. Ímpio não é avivado. Ímpio é convertido. O avivamento começa quando o povo de Deus sente fome e sede dele. Nós precisamos romper, amados. Eu sei que talvez não é o que você gostaria de ouvir, mas é aquilo que o Espírito Santo ministra ao meu coração. Precisamos romper. Nós precisamos dar um basta em nossa vida e dizer: Senhor, eu não quero mais viver como um crente na média. Porque nós olhamos para os apóstolos e nós nos comparamos e olhamos e dizemos: uau, está muito distante de mim. Não, não está. Hebreus capítulo 8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Hebreus 8. Se Ele permanece o mesmo, o que é que mudou? Os homens. Ah, mas no tempo dos apóstolos era propício para que acontecesse o avivamento. Nos dias de hoje está propício para que o avivamento aconteça. Temos centenas de milhares de jovens perdendo as suas vidas em Twitter, Instagram, TikTok e tantas outras ferramentas. E nós estamos vendo uma nação inteira confortável. Sabe por que nós não vivemos o avivamento? Porque nós estamos felizes sem Ele. Por que que nós não vivemos o avivamento? Porque nós estamos acomodados. Mas Ele nos chama. Nós passamos sede, sendo Ele a fonte de águas vivas. Passamos fome, sendo Ele o pão que alimenta, que desce do céu e alimenta. E aí nós dizemos: uau, isso não é para mim. Não, é para você sim. Ele diz: e vocês farão as obras maiores do que eu fiz. As pessoas dizem: uau, cadê o Deus de Elias? Talvez Deus diga lá de cima: e cadê os Elias de Deus? Precisamos romper. Precisamos ter uma fome, uma sede por Deus. Nós precisamos declarar no mundo espiritual que nós não queremos continuar vivendo a vida que estamos vivendo, que queremos romper, que queremos transformação. Amados, se outros viveram, eu quero viver também. Se outros possuíram a Deus, eu também quero possuí-lo. Quando eu falo de possuir a Deus, eu me lembro da passagem de Bartimeu, um cego que estava à beira do caminho.
E a Bíblia diz que enquanto a comitiva passava, Jesus Cristo passava com seus discípulos, a multidão o seguia. De repente, rompe-se um grito no meio da multidão: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Agora imagina comigo o cenário. Está à beira do caminho, Jesus está passando, e ele começa a gritar, e as pessoas dizendo: fique quieto, você está atrapalhando a ordem do culto, você está bagunçando as coisas. Mas ele permanecia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E sabe o que é interessante? É que Jesus parou para ouvir o clamor do cego Bartimeu. Nós precisamos parar a Jesus. Nós estamos vivendo a nossa vida, e a nossa vida está passando, e passa muito rápido. Agora então que eu tenho um filho, meu Deus. E nós precisamos aprender a prática de parar Jesus. De parar tudo que nós estamos fazendo, tudo que está roubando o nosso tempo, e dizer: uau, eu preciso colocar um foco, eu preciso parar Jesus. Ele parou Jesus. As pessoas queriam que ele ficasse calado, as pessoas queriam que ele parasse de atormentar, de gritar, de fazer barulho, mas ele permaneceu no propósito: eu só paro quando Jesus parar para me ouvir. Se nós queremos viver um avivamento em nossa vida pessoal, nós precisamos parar Jesus. Nós precisamos possuir Jesus. Nós precisamos adquirir experiência com Jesus. Nós aprendemos tantas coisas, amados. Aprendemos como ser um bom pai de família, aprendemos como ser um bom empresário, aprendemos como ministrar uma palavra. Não é difícil. Se você tiver um pouco de conhecimento da palavra, se você tiver alguns bons livros, tiver uma boa retórica, você prega. Aprendemos tantas coisas. As pessoas passam 4 anos no seminário teológico, e elas aprendem sobre Deus, mas é no secreto, é no íntimo, que nós vivemos a experiência com Ele. É no secreto. Sem sombra de dúvidas, 1 hora em oração sincera com Deus vale mais do que 4 anos de teologia, amados. Foi o que eu disse. A igreja do passado, ela não tinha ouro, não tinha prata, mas ela tinha Jesus. Hoje nós temos ouro, nós temos prata. Hoje nós temos tantas coisas que nos facilitam a vida. Veja bem, criou-se tantas comodidades para a dona de casa: a máquina de lavar roupa, o ferro de passar roupa. Antigamente, para se andar poucas distâncias, levava-se dias, meses, anos. Hoje temos tantas coisas que facilitam a nossa vida, e ainda assim nós não temos tempo. Temos tantas coisas para facilitar a nossa vida, mas ainda assim nós não temos tempo. Nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo para oração. Nós não temos tempo para o jejum. Nós não temos tempo para a leitura. Mas arrumamos tempo para tantas outras coisas, como se nós fôssemos ficar aqui para sempre. Vivemos a nossa vida como se nós fôssemos ficar aqui para sempre. Eu estou com 30 anos, vou fazer 30. Passou assim. Daqui 30 anos, o meu filho vai estar com 30, eu vou estar com 60 se eu chegar lá. Passa assim, amado. Daqui a 100 anos, nenhum de nós vamos estar aqui.
O meu filho tem 6 meses, daqui a 100 anos, bem provavelmente, ele não vai mais estar aqui. E aí? Do que valeu? Do que valeu adquirirmos, possuirmos, granjearmos, conquistarmos, abraçarmos o mundo inteiro? E daqui a 100 anos, do que valeu a sua casa? E daqui a 100 anos, do que valeu o seu carro? Mas deixe-me dizer, daqui a 100 anos, os que vivem para Cristo, os que vivem para a glória dEle, os que vivem para a adoração e exaltação dEle, a Bíblia diz que morrer com Cristo é lucro. Há uma tradução numa outra Bíblia minha que diz assim, ó, não tem como perder com Cristo, é vitória ou mais vitória ainda. Não tem como nós perdermos com Cristo. As pessoas vão dizer para nós, uau, você tem que viver algo na sua vida para poder fazer sentido. Viva para Cristo. Viva para Ele, por Ele. Um Deus que entregou Jesus por mim e por você. Deixa eu dizer uma coisa com muito carinho para você. Deus não está preocupado em mudar você de vida. Escute bem, com muito carinho eu digo a você. A preocupação de Deus é te levar para o céu. A preocupação de Deus é salvar você e a sua casa. Cristo foi a uma cruz, foi pendurado, transpassado, moído, esmagado. Por fim, ressuscitou para nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo recomeço. Eu vejo pessoas pedindo para Deus, Senhor, me dê isso, me dê aquilo. E Deus, graças ao nosso bom Deus, temos pessoas prósperas no nosso meio. Porque são graças a ela que outras pessoas recebem da semente. Só que tem pessoas que pedem para Deus para usufruir seus próprios prazeres. Deus não vai dar. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Pedis e não recebeis porque pedis para gastardes em vossos próprios deleites. Queremos viver um avivamento, queremos romper, queremos viver algo extraordinário da parte de Deus. Precisamos então aprendermos a prática do arrependimento, aprendermos a prática da humildade, aprendermos a prática do servo. Não é o pastor quem diz aqui que nossa igreja tem a cultura do balde e a toalha? Melhor coisa é dar do que receber, amados. Melhor coisa é nós nos prontificarmos para ver o sorriso no rosto de uma outra pessoa. Talvez para mim R$100 não faça diferença, mas eu vivi nessa semana o que apenas R$10 pode fazer na vida de uma pessoa. Faz diferença. Nós que estamos com a nossa vida tudo em ordem, sossegado, nosso trabalho, dinheiro pingando na conta, o celeiro abastecido, R$100 não faz diferença. Para quem vive com quase nada, R$10 faz muita diferença. E eu e você temos em nossas mãos o poder de compartilhar a bênção de Deus na vida das pessoas. Nós temos esse poder, amados. Como nós podemos viver para a glória de Deus? É fazendo com que a nossa vida valha a pena. A nossa vida tem que ter um sentido. A nossa vida não pode ser simplesmente ganhar, conquistar.
Nós servimos a um Deus que diz que Ele despojou-se da sua glória, despiu-se da sua glória, esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de um servo, humilhou-se a si mesmo e foi até a cruz. Ele nos deu exemplo para vivermos como Ele, para andarmos nas mesmas pisadas que Ele andou. Nós precisamos urgentemente voltar para Deus. O que é possuir a Deus? Depois os irmãos, se quiserem, a ministração a pastora Leis pode passar para vocês. Eu não vou ficar preso a um texto que eu fico muito robô, uma coisa chata, flui, sabe? Peguei alguns pontos, vou tentar discorrer aqui na ministração, mas temos ali as 7 bênçãos na ministração que acontece na vida daqueles que se dispõem a viver um avivamento pessoal. Aqueles que quiserem anotar, eu só vou dar as referências. Maturidade, Efésios capítulo 4, versículo 14. Crescimento, Efésios 4, 15 e 16. Mudança, Efésios 4, 17 e 21. Testemunho, Efésios 4, 22 ao 24. Comportamento, Efésios 4, 25 ao 29. Santidade, Efésios 4, 30. E cura, Efésios 4, 31 ao 32. Eu gosto muito de falar, amados, sobre avivamento. Estou um pouco acanhado. Mas para mim, o avivamento é quando essas coisas acontecem na vida de um homem, de uma mulher. Ele se torna maduro. Ele gera crescimento. Ele vive mudanças em todas as suas áreas. No trabalho, na família, diante dos amigos. O testemunho dele é um testemunho de homem, de mulher de Deus. O comportamento dele é um comportamento de homem e de mulher de Deus. Ele vive uma vida santa. Tenho muitos colegas que na minha vida passada tiveram a mesma oportunidade que eu. Alguns faleceram, outros estão presos. E alguns caminham na mesma fé que nós. E é interessante que a oportunidade foi dada para cada um dos que estão aqui. E que essa transformação, ela é uma transformação diária, dia após dia. O que nós olhamos para, o que nós vemos na igreja hoje, é que as pessoas dizem assim: o mundo precisa de Deus. Mas na verdade, a igreja precisa de Deus. Olhe para o cenáculo. Após a descida do Espírito Santo, 120 pessoas são batizadas. Há na região uma festa, onde reúne-se ali pouco mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas param de gritar, fazer barulho, tocarem suas músicas para ouvirem 120 pessoas que estão cheias do Espírito Santo. E eles
estão avivados no poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles sacodem o mundo. Eles viram o mundo de pé na cabeça. A primeira pregação do apóstolo Pedro, se eu não me engano, foram 3.000 almas para Jesus. Então, se a igreja tem Deus, o mundo automaticamente começa a viver o extraordinário de Deus. A nossa casa começa a viver o extraordinário de Deus. É por isso que no nosso lar, é por isso que na nossa casa há a paz de Deus, há a bênção de Deus em nosso lar, porque nós carregamos a presença de Deus para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas casas. Então, quando as pessoas olham para mim e para você, elas têm que ver essa diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Elas precisam ver que eu sirvo a Deus. E como que as pessoas veem? A Bíblia diz que nós somos a carta que o mundo precisa ler. Então o nosso comportamento muda, a nossa vestimenta muda, o nosso falar muda, o nosso jeito de nos portarmos diante de uma situação muda. A igreja que possui Deus, é dito dela: aqueles que agitaram o mundo também chegaram até nós. Amados, eu quero viver um avivamento em minha vida pessoal. Quando nós vivemos esse avivamento pessoal, nós não precisamos forçar a barra com Deus. Não precisamos enfeitar o pavão, sabe? Quando o avivamento vem, a coisa flui. Flui. É o mover de Deus. Para você ter noção, quando Evan Roberts começou o avivamento no País de Gales, ele chegava na igreja, ele não ia para o púlpito, mas o mover de Deus era tão grande naquele lugar. Por quê? Porque o mover de Deus pairava sobre a igreja. E ele dizia assim consigo mesmo: eu não quero o holofote para mim. E ele permanecia lá, de joelhos, e o quebrantamento na igreja. Então, quando nós vivemos na profundidade com Deus, as coisas de Deus fluem de dentro para fora. Nós podemos nos qualificar, sim, é muito bem-vindo, podemos estudar, para podermos passar um conteúdo de sabedoria para os nossos irmãos e irmãs. Precisamos, sim, estudar, aprender, mas mais do que isso, precisamos viver na intimidade com Ele. Precisamos gastar a nossa vida aos pés dEle. Precisamos gastar os nossos dias aos pés dEle. Quando nós olhamos para Jesus, que gastou a sua vida aos pés dos montes, orando, quanto mais eu, quanto mais você, necessitamos, amados, gastar os nossos dias aos pés de Jesus. Tem pessoas do nosso lado que pode se tornar um grande ministro do Evangelho por causa da sua vida, por causa da sua oração, por causa do seu jejum. Eu quero viver esse avivamento, amados. Nós precisamos nos esforçar para viver o avivamento de Deus. Precisamos nos esforçar para podermos conhecer a Deus mais e mais. Eu sinto em meu espírito que
que Deus está chamando algumas pessoas para viver o novo em suas vidas. Eu sinto, eu sou um deles. Eu sinto Deus chamando as pessoas assim, vem a mim. E as pessoas estão dizendo assim, mas eu sou muito falho, eu sou muito pequeno, eu sou muito fraco, eu não consigo. E Ele está dizendo, simplesmente venha. Só venha. Faz a sua parte, o restante com Deus. Há um avivamento, amados, para a nossa nação. O pastor fala aqui direto sobre o avivamento que há para a nossa nação. Eu quero, amado, eu quero viver esse avivamento. Eu quero, amado, ver o meu filho crescendo na presença de Deus, avivado no Espírito Santo. Eu quero ver os meus amigos salvos na presença de Deus. Eu quero ver a minha casa salva, a minha família salva. Eu quero viver o avivamento de Deus. Deus está te convidando essa noite para viver o avivamento em sua vida pessoal. Aprendemos sobre a necessidade de possuir a Deus, sobre a necessidade de nos arrependermos e sobre a necessidade de pararmos a Deus, de possuí-lo. Guarde essa palavra em seu coração, esmiúça ela até que ela desça aqui, e diga: Senhor, eu quero parar o Senhor, eu quero possuir-te, eu quero gastar a minha vida aos teus pés. Coloque os teus pés aos seus pés, coloque-se de pé em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 14 está escrito: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer e te bendizer. Dês liberdade ao Senhor, ó Deus. Eu te dou toda a honra, te dou toda a glória, te dou toda a graça, todo o louvor, toda a adoração. Sabes que eu sou pequeno, tu és grande. Senhor, eu oro para que haja um mover no coração, nos nossos corações, que nos atraia para Ti, Senhor. Atraia a nossa atenção para o Senhor, o nosso coração para o Senhor. Atraia a nossa mente para o Senhor. Atraia os nossos ouvidos para Ti. Senhor, nós não queremos continuar passando fome. Não queremos continuar passando sede. Queremos nos alimentarmos de Ti, saciarmos a nossa fome no Senhor. Oh Deus, quebranta os nossos corações. Aviva, Senhor Deus, a Sua obra. Desperta aqueles que dormem. Traga, Senhor, a fome por Ti, a sede pelo Senhor. Nos atraia para Ti, Senhor. Nos atraia, Senhor Deus, para debaixo das Tuas asas seguras. Nos atraia para dentro dos Teus átrios. Nos atraia, Senhor Deus, para o Teu pórtico, Senhor. Nos atraia para os Teus umbrais. Oh, nos atraia para Ti, Senhor. Não queremos viver com fome, não queremos viver com sede. Ah, Senhor, muda, Senhor, a perspectiva que há em nosso coração em relação a este mundo. Nós não temos que ser amigos do mundo, temos de ser amigos do Senhor. Oh, sim, Deus, nós não estamos interessados, Senhor Deus, em granjearmos os aplausos do mundo.
mas estamos interessados, ó Deus, em gastar as nossas vidas aos teus pés. Em gastar as nossas vidas aos teus pés, Senhor. Quebranta, Senhor, os nossos corações, aviva-nos, ó Deus. Desperta, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Desperta aqueles que dormem. Oh, sim, Senhor. Sim, Senhor, que nós possamos aprender a arte de possuir ao Senhor, de parar ao Senhor, aleluia, de clamar até que o céu se abra, de clamar até que os céus respondam, de clamar, Senhor Deus, até que haja avivamento, até que haja cura, até que haja transformação, até que haja, Senhor Deus, o agir do Senhor na vida daqueles que necessitam do seu agir, ó Pai. Oh, sim, Senhor, em nome de Jesus. Eu te glorifico, ó Senhor, te dou graças, te dou louvor, te dou ações de graça, Senhor. A Ti seja o louvor, a Ti seja a honra, a Ti seja a graça, a glória. Oh, Espírito Santo, Tu tens liberdade em nosso meio. Mas bem-vindo, Espírito Santo. Nos despeça as nossas casas, meu Deus, e que o culto continue os nossos lares, continue nosso trabalho, continue nossa família. Continue, Senhor meu Deus, diante dos nossos amigos, porque nós servimos ao Senhor não somente em quatro paredes, mas servimos o Senhor em nossa vida, em nosso comportamento, em nossas atitudes, Senhor. Oh, sim, Senhor, em nome de Jesus. Oh, sim, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Te dou graças, meu Deus, te dou graças, meu Deus, te dou graças, meu Deus. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Amados irmãos, na paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus, que o amor de Deus seja derramada sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.